Em Minas Gerais, o caso mais absurdo do judiciário brasileiro passou realmente por uma reviravolta. Isso é de fato uma boa notícia? O que podemos entender dessa mudança aí que rolou? Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, o Brasil inteiro ficou pé da vida com esse caso, né? Mas Uhum. agora teve uma reviravolta. Conta pra gente. Teve uma reviravolta, né, Sofia? Mas eu fico pensando quantas crianças não são violadas, são violentadas e não acontece nada, porque esse caso ganhou. Assim como eu falei num outro corte, né, Sofia? Eu achava muito difícil ter alguma mudança, porque o normal do judiciário são esses absurdos, né? Essa que é a questão. Isso é. As pessoas desrespeitam o ECA, desrespeitam as leis mínimas. A Globo News abordou esse assunto e eu vou trazer duas informações importantes para a gente entender tudo o que aconteceu, porque já tiveram as prisões. A mãe da menina foi presa e a gente precisa também entender como é que foi esse recurso que provocou a reviravolta. Vamos lá. O senhor sobre a vítima nesse caso. O que hoje a decisão do relator foi que tanto o estuprador como a mãe vão ser presos. O que acontece com essa menina agora? Ela vai para um É, abrigo? isso. Eu queria entender quais são os próximos passos, mesmo com os recursos que a defensoria possa fazer eventualmente. Bom, nós já estamos cuidando dessa situação da criança em termos de acolhimento. O Ministério Público, assim como a Secretaria de Defesa Social também, está tomando providências para o melhor acolhimento dessa criança. E, com certeza, ela será colocada em uma família substituta, provavelmente de início, uma casa de acolhimento, para, em seguida, buscarmos uma família substituta. O que incumbe ao Estado, né? Dar condições para que essa criança se restabeleça com o tratamento devido e todo o acolhimento que incumbe ao Estado, neste caso, fazer. Pode ser também, talvez, com parentes, né? Nós temos que averiguar e aí verificar a situação social da poder a vida dela prosseguir. Eu queria fazer uma pergunta com Então é isso, Sofia. A menina de 12 anos, e é menina, tá, gente? É uma criança. Isso é importante sempre ser frisado. Não é jovem, não é jovem casal, que era a primeira decisão do TJ. Isso provocou, a reviravolta, no caso, provocou já a prisão da mãe dela, que é a responsável, né? Tem aqui essa nota do jornal O Tempo. Mãe de menina de 12 anos é presa após reviravolta em caso de estupro de vulnerável em Minas Gerais. Prisão ocorreu em Indianópolis, após o desembargador do TJ de Minas rever a decisão que havia absolvido o suspeito e determinar a detenção dele e da mulher. Uma menina de 12 anos, do caso de abuso de vulnerável em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, foi presa na tarde desta quarta-feira, dia 25. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à Polícia Civil de Minas Gerais. Após ampla repercussão da decisão que havia absolvido um homem de 35 anos acusado de abuso de vulnerável contra uma menina de 12 anos, o desembargador Magib Nauf Lawar, da nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reviu esse entendimento. A magistrada acolheu os embargos apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais e determinou a prisão do suspeito, além da mãe da adolescente, que, segundo a denúncia, teria consentido com o crime. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um homem anteriormente denunciado por abuso de vulnerável. A mãe da adolescente, que respondia o processo sob acusação de conivência, também foi inocentada naquela época, antes dessa reviravolta. A decisão foi tomada por maioria de votos, com posicionamento favorável ao relator, desembargador Magib Nauf Lawar, e ao desembargador Valner Barbosa Milward de Azevedo. A desembargadora Karen Emerit votou contra a absolvição. Para ela, eventual consentimento da vítima é juridicamente relevante e a aplicação da lei é essencial para impedir qualquer prática de abuso envolvendo menores de 14 anos. Ao justificar o entendimento, o relator afirmou que não houve violência nem coação, mas sim um vínculo afetivo consensual. É nojento isso aqui. Segundo ele, os pais da menina tinham conhecimentos do relacionamento que ocorria aos olhos de todos. Ou seja, tinha um abuso aos olhos de todos, né? Durante o processo, em depoimento especial, a adolescente confirmou o envolvimento emocional com o réu, a quem chamou de marido. Ela também declarou que pretende manter a relação ao completar 14 anos ou após a saída dele da prisão.
Antes do julgamento no Tribunal Estadual, os réus haviam sido condenados em primeira instância a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. À época, a sentença considerou que o homem cometeu crime e que a mãe descumpriu o dever de proteger a filha. Com a decisão do TJ de Minas, a condenação foi anulada antes dessa reviravolta. Apesar da interpretação adotada pelo Tribunal Mineiro, a legislação brasileira estabelece que qualquer relação com menores de 14 anos configura abuso de vulnerável, independentemente do consentimento ou autorização dos responsáveis. O entendimento jurídico é de que nessa faixa etária não há maturidade para decisões desse tipo. E aí, Sofia, qual que foi o recurso impetrado, né? Só para as pessoas saberem, importante, tá? Isso aqui não é julgamento de primeira instância, tá? São desembargadores, Sofia. É instância revisora. Então, nós temos um colegiado de desembargadores que autorizou esse absurdo aqui. Não é só o desembargador que assinou o negócio. Teve uma desembargadora mulher que apontou o óbvio, que está todo mundo falando nas notícias. E é evidente que aconteceu um abuso, não importa os argumentos nem da menor de idade. E os caras, de forma colegiada, votaram para manter o abuso. Como é que foi esse recurso, né? Diz a CNN aqui. Entenda como o recurso do MP causou essa reviravolta. A Justiça de Minas Gerais reformou a decisão de absolvição e mandou prender o homem de 35 anos, acusado de abusar de uma menina de 12. A reviravolta no caso aconteceu na tarde de quinta, dia 25. O Ministério Público utilizou o recurso chamado embargos de declaração com efeitos infringentes. Segundo a lei, o instrumento permite questionar omissões ou contradições em uma decisão. No caso dos efeitos infringentes, eles ocorrem quando a correção dessas falhas é tão significativa que acaba por mudar o resultado do julgamento. Nesse caso, a reviravolta se deu, pois o homem e a mãe de uma criança, ambos envolvidos, foram condenados e agora são procurados pela polícia. Sofia, sabe o que permitiu que o recurso do MP fosse acatado? As notícias da imprensa. Foi. Por depender desse judiciário, a gente estava ralado. Foi, e justamente por isso que eu fico pensando que é uma notícia sem dúvida excelente, mas está longe de ser o suficiente, porque para cada caso desses que ganha as notícias, tem outros 5, 10, 15 que não viram notícia. Ainda no meio, né? Se perde. E daí esses acabam tendo decisões absurdas que nunca são revertidas dessa forma. Então, ótimo, não vou reclamar dessa pequena vitória aí. A gente tá falando de uma mãe que supostamente vendeu sua filha e de um homem que supostamente, porque nenhum dos dois ainda terminou de ser julgado em última instância, então que supostamente a estuprou, uma menina de 12 anos, né? Então, não tem como ficar triste com isso. Mas, para começar, os desembargadores que tomaram essa decisão, daqui a pouco estão tomando outras. Tão absurdas quanto, né? E se eventualmente acontecer alguma coisa e eles receberem uma punição, a punição máxima que vão receber é ser aposentado com salário integral. Né? Aquele E negócio, enquanto isso, a justiça continua tomando decisões absurdas. Chegou a me ouvir, Sofia? Oi? Diga? Ser aposentados com salários astronômicos, né? Exato. E a justiça, enquanto não mudar, vai continuar tomando esse tipo de decisão absurda, porque a gente tem um problema muito grande com a justiça brasileira, que é uma justiça, salvo exceções, extremamente conservadora nesses pontos. Então, assim, eu fico animada por esse caso individual, mas foi uma batalha vencida dentro de uma guerra que a gente tá perdendo, Pedro. Dentro de uma guerra que a gente tá perdendo. E aí a gente volta ao assunto que eu tava discutindo em outro corte aqui com a Daiane. A gente precisa de uma mudança cultural. Sabe, não é no papel que a gente vence
vence essa disputa. As pessoas precisam entender uma coisa, gente. O ECA, ele é uma lei, ele não é uma cartilha de boas práticas. As crianças têm que ser tratadas com respeito, porque é o seguinte: Pedro, você tem dó das crianças? Não, é que o problema é que se você não sabe diferenciar crianças e maiores de idade, você não tem educação formal suficiente. E aí Uhum. você vai provocar bestialidades. A gente vai voltar, sei lá, para o período da Revolução Industrial, vamos botar criança para trabalhar, gente? Vamos escravizar a criança? É essa a lógica. E eu vejo paralelos disso, Sofia, com aquele caso do pessoal pedindo redução da maioridade penal no caso do assassinato horroroso do cão orelha. Não é brutalizando com criança que a gente vai resolver os crimes. Precisa ter um respeito ao ECA, gente. Uhum. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pesado, mas bom que pelo menos isso foi à luz, né? Exatamente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.